Vamos fazer uma leitura importante agora aqui. Vocês todos também conhecem essa leitura, que é o texto onde Paulo fala daquilo que ele recebeu do próprio Jesus sobre como haveria de cear. Então vamos lá. Está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Agora existe um detalhe muito importante que às vezes passa despercebido, ou talvez não, no meu caso passou, e só estudando mais aprofundado é que eu percebi esses detalhes fundamentais. É muito importante lembrar que Jesus, dizendo para os discípulos beberem do vinho como seu sangue e comendo do pão como sendo seu corpo, podia facilmente parecer uma violação dos mandamentos e da lei que ordenaram não beber sangue e nem tocar em corpo de morto. Então, olha só que interessante isso aqui. Nós temos em Números capítulo 19, verso 11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. E olha só Levítico 17, 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Esses dois textos fazem referência à purificação dos sacerdotes para servir no templo. Então, quando Jesus ele chega para os seus discípulos, ele como sendo sumo sacerdote, ele fala: esse é o meu pão, esse pão é o meu corpo partido por vós, o partido no sentido de morto por vocês. O discípulo podia olhar e falar assim: mas peraí, na lei fala que a gente não pode tocar no corpo de morto. Se esse pão aqui é o corpo do Senhor que vai morrer, então tem alguma coisa errada aqui. E aí Jesus pega e fala: e esse cálice de vinho é o meu sangue derramado por vós. Aí de novo você fala: mas espera aí, a lei fala que a gente não pode comer carne que ainda está com resquício de sangue, porque é impuro. A gente não pode ter contato com sangue de nada morto. Então veja que Jesus aqui está tentando subverter a mente deles. Jesus está justamente dizendo isso: olha, você tem que abandonar o costume e vocês têm que fazer parte de mim. Aqui Jesus está colocando eles à prova para entender que de fato ele é o Cordeiro sacrificado definitivo. Veja que interessante aqui então. O que é que Jesus estava ensinando então com essa aparente ordem de violação da lei e tradição judaica? Jesus tinha um senso de humor interessantíssimo, né? A ceia pascal, ao mesmo tempo, originada no judaísmo, estava agora representando a ruptura da tradição do próprio judaísmo. E a partir de Jesus, a nova aliança, que se estenderia também a todo aquele que aceitava Jesus e a sua aliança. Não era mais exclusividade judaica, mas ela foi estendida aos gentios, a nós, os povos dos confins da terra. Aqueles mesmos a quem Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura, de todo tribo, língua, nação. Somos nós. É a nova aliança, que era a antiga Pessah, né, a ceia judaica, que agora é a nova aliança instituída por Jesus. Então a ceia pascal, ao mesmo tempo originada no judaísmo, estava agora representando uma ruptura da tradição. E a partir de Jesus, a nova aliança, que se estenderia também a todo aquele que aceitava Jesus e a sua aliança, visto que para os gentios, nós, não haveria o mesmo significado lembrar uma libertação de escravidão do Egito, mas simbolizaria agora a libertação das próprias convicções e da escravidão do pecado. Então veja que para que Jesus pegue uma ceia que é regional, que é nativa,
ela tem representatividade para um povo, ele muda o significado dos elementos, ele muda essa ceia judaica e transforma na nova aliança estendida também para os gentios. Por isso que ele fala, olha, vocês estão acostumados a comer a Páscoa porque vocês lembram quando saíram do Egito e eram escravos do Egito. Eu estou agora me colocando como o Cordeiro e a partir desse momento, com o meu corpo e o meu sangue, vocês vão se lembrar do Cordeiro morto por vocês e vai representar a lembrança de quando vocês foram libertos da escravidão do pecado. Então veja que Jesus transforma o significado dos elementos da ceia. E aí no caso aqui, o vinho que nós tomamos, né, o sangue de Cristo derramado na cruz, ele é sim ainda colocado nos umbrais e na verga das portas que somos nós. O apóstolo Paulo não diz que nós agora somos templo do Espírito Santo e morada de Deus? Então nós temos portas por onde ele entra nas nossas vidas. Referência a qual Jesus em Apocalipse, ele vai dizer, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Então veja que a representatividade do sangue é essa. Quando nós passamos o sangue, né, tomamos a ceia, nos umbrais das nossas portas espirituais, nós estamos apagando inscrições egípcias ou inscrições que lembravam nossa crença no pecado, nos costumes antigos. Estamos aceitando essa nova aliança. Isso é muito representativo. Quando você toma do cálice do vinho que representa o sangue de Jesus, você não está só entendendo que aquele sangue foi derramado por você, mas você está passando nos umbrais das portas do templo do Espírito Santo, que é você, renunciando ou apagando, escrevendo por cima das crenças antigas da sua fé de proteção, na sua capacidade ou nas coisas que você acreditava antes de receber a Jesus.